Olá pessoal, esse vídeo é para mostrar uma ferramenta que nós vamos utilizar bastante, que é a ferramenta de simulação da Typhoon Hill. Então, quando nós abrimos a ferramenta, ele vai nos dar a opção de três outras ferramentas internas que tem a ele. Primeiro é o Schematic Editor, onde nós vamos fazer todo o nosso esquemático, e depois nós vamos trabalhar na ferramenta Hill SCADA. Essa é uma ferramenta interativa que vai interagir com a nossa simulação no Schematic Editor. Então vamos abrir primeiro o Schematic Editor. No caso aqui ele já está aberto. O que nós vamos fazer vai ser trabalhar com um conversor Buck. Então aqui embaixo ele tem uma biblioteca com várias componentes que nós podemos utilizar. Nesse caso vamos utilizar na aba Conversores o conversor Buck. Então aqui nós já temos o sistema de chaveamento dele, a chave e o diodo, num único componente. Além disso, o que nós vamos pegar agora é a fonte de entrada. Então aqui nós temos uma fonte de tensão. Ctrl R para fazer ela rotacionar em 90 graus. Vou fazer a ligação. Depois disso, nós vamos pegar os elementos passivos. Então aqui eu vou colocar indutor e capacitor. Então aqui também Ctrl R. E também vou utilizar o resistor. Também vou colocar um Ctrl R. Tá? Então eu vou fazer a ligação de todos eles. Feita a ligação de todos eles. Muito bem. Para colocar os nomes ou os valores desses componentes, eu vou simplesmente dar nomes a ele e vou utilizar aqui a ferramenta de script. Esse aqui é um script em Python, então aqui já tem um script. Eu, na verdade, vou mudar isso aqui. Então aqui tem VI igual a 48, então a tensão de entrada 48 volts, tensão de saída esperada 24 volts. A razão cíclica, então, vai ser a relação entre as variáveis. A potência de saída 300 watts, então aqui vai me dar já a resistência de saída, a indutância, capacitância e a frequência de 20 kHz. Ok? Então, feito isso, eu vou colocar aqui essa indutância, então vale L1, e essa capacitância aqui vale C1. E a resistência vale RO. Muito bem. Agora vamos configurar esse elemento de comutação, dando 2 cliques nele. Ele vai te dizer, o sistema de controle vem por entradas digitais? Não, nesse caso é um modulador interno. Se o modulador de frequência fixa, a frequência é definida em Fs. Tempo morto não me importa agora, e esse meu sinal vai ter que ir de 0 a 1. O que é esse 0 a 1? É a nossa portadora. Então, ao fazer isso, ele vai me gerar aqui duas entradas. Uma entrada é o enable, então já vou pegar aqui um valor constante, e esse constante eu vou deixar igual a 1, que é o enable, ele sempre vai ficar habilitado. Com qual razão cíclica? Então isso eu vou pegar aqui um bloco chamado de SCADA, que vai estabelecer quem que é a minha razão cíclica. Eu vou mudar um nome para ele, para um nome de Dutch Cycle, ou simplesmente Dutch. Então lá no SCADA nós vamos mudar essa variável, que ela vai mudar aqui no meu sistema. Outros elementos que eu posso ter, elementos de medida. Por exemplo, eu quero medir a tensão RMS de saída. Então eu coloco aqui a tensão, coloco em paralelo com a carga e com o capacitor e vou mudar o nome para Vout. Aqui a tensão de entrada também vou mudar para V1. E também eu quero ver a corrente, vou medir essa corrente. Opa, ele não colocou, vamos tentar de novo. Agora sim. Então essa aqui vai ser a corrente no indutor, que vai ser igual à corrente média de saída, tá? Mas eu vou colocar ainda a corrente no indutor. A gente sabe que a corrente média no capacitor é 0, logo essa corrente vai ser igual à corrente no resistor, tá? Muito bem, feito isso, eu vou compilar, então compilar e já mandar carregar no SCADA. O que ele está dizendo? Falhou mínimo e máximo entre 0 e 1. Tem que ser vírgula. Eu acho que eu deletei sem querer. Então, compilando, agora sim, passou na compilação.
ele vai rodar. Então, agora o que a gente vai fazer é estabelecer um painel onde nós vamos fazer essa interação com widgets, com figurinhas interativas, tá? Vamos deixar rodar. Então, compilou e vamos criar então esse painel. Então, esse painel eu posso pegar esses widgets ou eu posso pegar as variáveis e trazer para cá. Então, aqui, por exemplo, a razão cíclica, eu vou pegar a variável, trazendo para cá, ele vai me dar as opções. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar um slider. O que é um slider? É um elemento que varia dessa forma. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou dizer que eu quero que ele varie de 0 até no máximo 1. E o step dele vai ser entre 0.02, por exemplo. Então, agora vejo que ele tem aqui um stepzinho. Vamos colocar entre 0 e 1. Então, agora ele já consegue fazer essa variação. Outra coisa que eu quero fazer é monitorar a tensão de saída. Então, eu vou vir nas bibliotecas de widgets disponíveis, vou pegar esse Gaud e vou dizer que aqui eu quero monitorar a tensão de saída RMS. Feito isso, dou um OK. Eu vou só mudar o nome aqui, tensão de saída. É importante porque depois a gente vai ter um monte de bloquinhos para a gente se localizar. Se eu mandar rodar essa simulação, então, com a tensão de entrada de 48 volts, razão cíclica de 0,5, eu espero que a tensão de saída fique em 24 volts. Então, mais ou menos próximo ao esperado. Tá? Muito bem. Outra coisa que eu posso fazer é alterar a tensão de entrada. Então, vou pegar aqui um knob para alterar a tensão de entrada. Então, aqui eu tenho minhas variáveis de entrada e aqui eu vou ter minhas variáveis de saída. Então, como que eu vou alterar a tensão de entrada? Dando 2 cliques, vejo que eu tenho aqui um sistema que é um código, né? Uma programação em Python, mas eu não preciso me preocupar com isso, porque ele tem aqui um sistema que me ajuda a editar esse código, uma API. Então aqui eu quero dizer para ele que eu quero modificar um elemento de fonte, source. Então a única fonte que nós temos nesse caso é a tensão de entrada. Basta que eu coloque aqui a linha então de código que vai fazer essa alteração. Veja que aqui ele está com um valor constante de 48 volts, mas eu posso fazer a alteração dando 2 cliques no input value e substituindo então esse valor pela variável input value. Então a variável que eu vou modificar nesse widget é a variável input value. Salvo e saio dele. Então, ao variar esse valor será dado para a tensão de entrada. Ok? Então, eu vou, por exemplo, deixar aqui em 50 volts. Eu vou mudar também o nome disso para a tensão de entrada. E ok. Aqui eu vou só aumentar ele. Vou aumentar o width. Pronto. Não, um pouquinho mais. 120. Pronto, agora está mais largo. Então, posso também limitar os valores máximos dele, por exemplo, entre 0 e 50. Pronto, então agora tenho... ele está rodando, ó. Então, eu tenho 42 volts com razão cíclica de 0,5, então eu espero que ele vá para 21 volts. Então, é exatamente o que tem aqui. Eu também posso colocar a corrente, né? Lembre-se que eu tinha a corrente RMS. Vamos pegar onde é que está a corrente RMS. Eu tenho aqui a corrente IL. Eu não peguei a RMS. Eu peguei a corrente no indutor. Vou pegar o Gaud. Então, está aqui a corrente. Muito bem. Então, está aqui a corrente e a tensão. Tá? Eu ainda tenho a possibilidade, um desses widgets, que é do scope. Ou seja, um osciloscópio. Então, eu consigo ver aqui pelo osciloscópio, aqui em sinais, eu vou adicionar um sinal, por exemplo, da tensão de saída. Então, eu vou em... Onde é que está a tensão de saída? Aqui, ó, tensão de saída instantânea. Além disso, eu também quero ver a corrente no indutor. Corrente no indutor no outro bloquinho. Então, aqui eu tenho a tensão e aqui eu tenho a corrente. Vou diminuir aqui a escala de tempo
Então, veja que eu tenho a corrente comutada e a tensão comutada. Posso mudar aqui onde é que está o trigger. Vamos colocar o trigger na corrente, no valor médio. Então, tá bom. Agora trigou. Vamos trigar aqui. Pronto. Então, agora está mais tranquilo. Ok? Muito bem, pessoal. Então, veja que aqui eu tenho agora uma simulação interativa. Deixa eu diminuir um pouquinho esse scope. Então, diminuindo esse scope. Agora eu posso mudar a razão cíclica, aumentar a razão cíclica. Aqui que eu espero que mude a tensão e mude a corrente também. Deixa eu tirar desse alto, só para deixar um valor constante aqui, para vocês verem essas alterações, tá? Senão a gente não consegue ver essas alterações. Ó, diminuindo a razão cíclica, diminui a tensão e a corrente. Aumentando a razão cíclica, aumenta essas variáveis. Tá? Se eu diminuir a tensão, vou colocar aqui 30 volts na entrada, vou colocar aqui 0,5 de novo para a gente ver isso. Então, eu tenho aqui uma tensão de saída que vai ir para 15 volts e uma corrente que também foi diminuída. Certo? É isso por agora. Espero que vocês trabalhem bastante com essa ferramenta e aprendam bastante. Até mais.